A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, estamos no dia 24, daqui a 2 horas passaremos para o dia 25, o que é celebrado aí o Natal entre os católicos, entre as populações, né? Até um pouco de protestante aí também celebra este Natal. Irmão, mas a pergunta, irmãos, que não quer se calar, e há muitas perguntas aqui no canal. Irmão Paulo, o Natal é ou não é o nascimento de Cristo? Irmão Paulo, estou na dúvida. Nós já fizemos vídeo essa semana a este respeito. Eu não sei, irmãos. As pessoas vê muitas coisas aí na internet e vê pessoas, irmãos, que é contra a congregação e acaba rebatendo todos os vídeos em que nós colocamos. Mas, irmãos, vamos tirar esta dúvida. Se é o nascimento de Cristo, porque uma pessoa que vai celebrar o Natal, o nascimento de Cristo, ela teria que saber o dia do nascimento, o ano e o mês. 25 de dezembro. 25 de dezembro. E o ano que Jesus nasceu? Irmão Paulo, a gente faz as contas, nós estamos em 2022, então faz o aniversário do Senhor Jesus aí, vai fazer uns 1900 e poucos anos, né? Vamos colocar aí 1970 e poucos anos, ou 80 anos. Um ano assim, uma idade aí fictícia. Que jamais as pessoas vão aí viver essa idade, 1900 e poucos anos, né? Que foi então, a contagem é desde o nascimento de Cristo, então daria 2022 anos, né? A contagem é após, né, o nascimento de Cristo, aí se contou-se 2022. Mas, irmãos, esqueça tudo isso. Jesus não nasceu dia 25 de dezembro, né? Ele não nasceu. Ninguém sabe a data exatamente. E aliás, Jesus veio ao mundo concebido por Virgem Maria, né? Maria Virgem, em que foi concebido pelo Espírito Santo. Jesus não nasceu, ele já existia à destra do Pai e desceu até a terra para passar aqui, irmãos, interceder pelos nossos pecados, irmãos. Irmãos, em João, uma parte em João, 1 João, do 1 ao 28. Mas vocês vêem no versículo 1 de João já diz: o verbo se fez carne. O verbo era Deus, e Jesus estava com Deus. O verbo se fez carne. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, que é Jesus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que se foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreendem. Os irmãos vendo aqui, o próximo, né, que é no versículo 6. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse a luz. Irmãos, não vamos ler isso tudo, que são muitos versículos. Mas essa parte, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. O princípio de tudo, Jesus já estava lá com Deus. Ele não nasceu, ele já existia, irmãos. Ele foi enviado na terra, o qual
o nascimento dele só significa o concebimento de Maria Virgem, que ele ali então saiu na terra. Mas o nascimento, porque quando ele fala assim, o nascimento de uma pessoa é a origem, da onde a pessoa veio. A nossa idade se conta a partir do nosso nascimento, que nós começamos a existir, não é? O bebezinho o feto está dentro da barriga da mãe, quando já se descobre que está grávida, que está gestante, ali já existe a pessoa. E a pessoa vem a ser conhecido depois de 9 meses dentro do ventre que sai para este mundo, né? Aí todos vão conhecer o bebezinho de fulano de tal. Aí a origem dele foi a mãe que teve ele. Mas Jesus já existia à destra do Pai. Na realidade, ele só foi concebido por Maria, mas o nascimento dele ele já existia. Não houve um nascimento da origem dele. Ou vão falar que a origem dele foi o dia que Maria, lá na manjedoura, teve ele. Ele já existia, o Salvador do mundo, irmãos. Irmãos, veja bem como que são as coisas, né? E hoje tem o Natal. Mas no Natal, eu entendo, a Irmandade entende, nós temos às vezes pessoas que não são católicas, são familiares católicos, a gente até respeita, está dentro da casa, eles vão festejar, chama, você vai ali, né, se reúne, mas nós sabemos da verdade. E essa forma de nascimento de Jesus de Natal é mais o comércio. Ah, não, Paulo, mas é no Natal, como dizem por aí, né? É no Natal que a gente une as famílias. Não, irmão, a família tem que ser unida, não é só no Natal, não. A família tem que ser unida sem Natal, sem Ano Novo. A família tem que ser unida o ano todo, irmãos. Eu sei disso. Já passei Natal, já passei Ano Novo no hospital com meus filhos. Não houve aquele ano o juntamento de família? Fez alguma diferença? Não uniu mais? Não. A família tem que ser unida o ano todo. O pai com o filho com o pai, os irmãos têm que ser unidos. Eu sei que existe família que é só em época de festa e Deus o livre em época de funeral. Em que você se vê todo mundo. Né? Até falo, em funeral tem muita gente conversando, mas é ali onde você vê as pessoas que faz tempo vocês não vê. O ser humano é assim, só se junta nesses eventos. Mas o Natal em si não quer dizer nascimento de Cristo. Ah, mas os crentes vão para a igreja, como estão dizendo aí, falam muita besteira, né? Os crentes vão para a igreja e não celebra, e não se une com a família, prefere estar na igreja, porque lá diz que lá é a família dele, é a família cristã mesmo. A mesma família cristã que está na igreja. Se você tem alguém da sua família que é crente, é cristã também. E tem a família de sangue. Ah, aquele irmão é irmão de sangue. Então já sabe que ele é irmão mesmo. Aquele irmão em Cristo. Aquele ali é meu irmão em Cristo. É irmão da congregação, é irmão da igreja. Fala irmão em Cristo. Que todos nós somos irmãos em Cristo. Somos criação de Deus. Né? Muitos não consideram, né? Muitos aí, até o ser humano está muito violento ultimamente. Mas, irmãos, veja bem, o motivo de fazer este vídeo mais uma vez é para testificar que Jesus Cristo não nasceu 25 de dezembro. Ele já existia. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo desceu, Maria concebeu o Filho Jesus Cristo, né? E ali Jesus Cristo habitou entre nós. Se eu não me engano, até os 32 anos de idade, que ali já, quando ele foi para a cruz, já rasgou o véu do templo, que é essa liberdade que nós temos hoje de servir a Deus, né, irmãos? Mas essa parte de Natal, irmãos, eu gostava, assim, entre aspas, do Natal, sabe por quê? Porque na época de Natal, onde eu trabalhava, a gente via as pessoas mais felizes, aquela alegria toda, né?
e todo mundo tratando bem todo mundo, e tem um feriado, né? O feriado pra gente viajar, pra gente ir lá visitar os nossos parentes. Tem muitos que ficam aí viajando entre os estados. Vou passar o Natal na casa da minha mãe, dos meus irmãos, e aquela alegria, né? E já pega logo o final de ano, que o final de ano sim, o final de ano é uma coisa que verdadeira, em que a gente vê que passa de um ano para o outro, irmãos. É a coisa verdadeira, né? Passa de um ano para o outro, você vai estar ali, ó. Eu desejo para as pessoas boas festas. Boas festas em que sentido? Que você coma bem, se alimente, né? Use de extravagância, né? Que todos nós aí, final de ano, compra uma coisinha melhorzinha, né? Para passar de um ano para o outro, para dar graças a Deus. Muitos vão para a igreja, né? Outras denominações aí que fazem essas práticas de ficar dentro da igreja ali comendo, e ali diz que está adorando a Deus. Tudo é válido, irmãos, tudo é válido, mas que venha a idolatria do nascimento de Cristo, uma mentira, que é o paganismo, é uma mentira, e vamos ficar aqui segurando, irmãos, para que a nossa querida Irmandade não se engane com isto. E os novos que estão entrando agora, que estão se batizando, no Natal não existe. Natal, o nascimento de Cristo ali, dia de Natal, não existe. Não existe. Até que provem o contrário, que venha com o ano, a hora, que vê as provas aí, a gente vai ainda pensar, porque tem essa parte. O Verbo habitou entre nós, né? O Verbo era Deus e habitava entre Deus e veio para a terra habitar entre nós. O que aconteceu? Tanto que nasceu e não morreu a carne, porque ressuscitou logo em seguida. Mas aonde está a carne de Jesus Cristo, que não tem a sepultura? Irmãos, se desintegrou nos ares a carne. O que voltou para Deus foi o Espírito. E todos nós, se formos firmes e fiel, o nosso Espírito voltará para Deus, da onde veio. Porque o sangue só faz a carne, né? Só faz a carne. O sangue, o homem não tem o poder de fazer o Espírito. O Espírito vem da onde? Vem lá de cima. O nosso Espírito já é lá de cima. O nosso Espírito não se faz aqui na terra. Quando nós aqui morremos, o pó volta para o pó e o Espírito volta para Deus. Vocês não sabiam disso? Então tudo isso, irmãos, é espiritualmente. Nós temos que pegar pela parte espiritual. Meu Paulo, mas na minha casa tem bastante gente que não é crente e eles fazem a comilança. Irmão, isso daí, o importante é você saber disso. O importante é você não sentar ali na mesa e com aquele sentido em que é o nascimento de Cristo, né? Observe uma coisa, irmão, para nós acabar esse vídeo rapidinho. Todo mundo celebra o nascimento de Cristo. Cadê a morte de Cristo? Se alguém lembra. Eu não estou falando de celebrar com festas, né? Com alegria porque Jesus morreu. Porque ninguém vai celebrar a morte. Mas relembrar a morte de Cristo. Mas tem a sexta-feira da paixão. Mas a sexta-feira da paixão é comércio também. Nós, servos de Deus, nós relembramos todo ano. E não é em abril, não é em março. Começa-se a reunião. Meu Paulo, mas estão dizendo por aí que os irmãos do ministério se reúnem na Páscoa. Se reúnem sexta-feira da paixão para fazer a reunião. Então eles celebram? Não, irmãos. Veja bem, abril, reunião do ministério, para quê? Para ali eles apresentar os novos obreiros, para ali já apresentar as Santas Ceias que vai acontecer a partir de maio. Veja aí, já passou a sexta-feira da paixão. Nós vamos relembrar a morte de Cristo a partir de maio em cada comum. Eu mesmo relembrei a morte de Cristo em outubro agora, na minha comum. Que aqui no Paraná, as Santas Ceias começam de setembro para frente. De janeiro até agosto não tem Santa Ceia aqui. Aqui é de setembro, porque são poucas igrejas, é de setembro para frente.
Já em São Paulo, como tem mais igrejas, eles começam em abril. Mas aqui no Paraná é de outubro, de setembro, melhor dizendo, né? Nós relembramos a morte de Cristo, mas não tem nada ligado. Ah, mas os irmãos gostam desse feriado para fazer cultos. Irmãos, é o jeito de... Tem feriado? Eles fazem feriado? Dá ponto facultativo? Então vamos aproveitar e reunir a Irmandade toda, mas não reunir para celebrar esse dia de feriado. Sexta-feira da Paixão, que nem agora dia 25 de dezembro, vai ser no domingo. Vai parar os cultos? Vai parar a reunião da mocidade? Não, é aí que a mocidade mesmo vai congregar. Porque é um feriado e vão todos servir a Deus. Não para não, irmãos. Então, irmãos, o verbo, irmãos, no princípio era o verbo. Jesus já estava lá no céu. Ele só foi concebido porque ele tinha uma missão aqui na terra, para aqui na terra, na cruz, ele interceder por todos nós, derramar o seu sangue na cruz, o qual, quando se achava que a carne dele estava morta, nem a carne dele provou a terra. A carne dele subiu, se desintegrou nos ares, no espaço, e o Espírito voltou para onde era o princípio, que era o verbo. Vocês entenderam? Então não vamos meditar em coisas que falam por aí não, que isso daí é tudo lorota. Tá bom, irmãos? Quero que vocês comentem. Hoje é 25 de dezembro. Muita gente está falando Feliz Natal. Que o menino Jesus que é Jesus Cristo, que já existia desde o princípio, ele está nos abençoando todo ano, de janeiro a dezembro. De janeiro a dezembro. Tá bom? Agora, final de ano, tá ali marcado certinho. O relógio vai marcar meia-noite, dia 1º de janeiro de 2023. Então nós vamos começar o ano que vem já ali nos pés do Senhor. Muitos passam orando, irmãos. Cada um escolhe do seu jeito, né? Para que Deus dê mais um ano de vitória para nós, tá bom? Fica aí os comentários. Hoje é 25 de dezembro de 2022. Eu creio que aquela Irmandade entendeu e as almas testemunhadas que têm dúvidas sobre esta parte entendeu. Jesus, repetindo de novo, Jesus já existia antes do nascimento da carne. Ele era verbo. No princípio, ele era verbo e o verbo estava com Deus, que era Jesus Cristo. Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Jesus Cristo.